Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 28. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam. Vocês são bem-vindos a esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Gênesis capítulo de número 28. Vamos ler do versículo de número 10 até o versículo 17. Amém? Só quem está feliz com Jesus dê glória a Deus. Jesus é muito bom. Versículo 10 ao versículo 17 diz assim: E saiu, pois, Jacó da região de Beceba e foi à terra de Harã. E chegando em determinado lugar, ali dormiu, ali repousou, porque o sol já era posto, e tomou das pedras que havia naquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E eis que Jacó sonhou, eis que viu uma escada apoiada na terra, cujo topo da escada tocava os céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e eis que o Senhor estava no alto dela. E o Senhor bradou dizendo: Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que tu estás deitado eu darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua semente. Eis que eu sou contigo, Jacó, e eu te guardarei por onde quer que tu fores, e certamente eu vou te fazer voltar a essa terra de novo, porque jamais te deixarei, até que eu tenha cumprido o que eu te falei. E despertou Jacó do seu sonho, e disse: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo e tremendo disse: quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Você pode dar glória a Deus e sentar? Que texto maravilhoso. De muitas vezes que eu já preguei sobre Jacó, todas as vezes que nós meditamos nesse texto, nós tiramos lições especiais, maravilhosas para as nossas vidas. Nós vemos aqui alguém que nasceu com promessa, alguém que nasceu na casa de pais que serviam a Deus, alguém que nasceu sendo regido pelos princípios de Deus, pelo que Deus havia ensinado o seu avô Abraão, pelo que Deus havia ensinado, orientado seu pai Isaque. E Jacó cresce, Jacó é criado em seu lar. Sua mãe o trata de uma forma, seu pai o trata diferente. E diz que assim a família vai sendo gerada, a família vai sendo criada aos princípios de Deus. Com muitas dificuldades a família se estabelece. Com muitas dificuldades a família é erguida. Com muitas dificuldades Esaú cresceu. Com muitas dificuldades Jacó também cresceu. Com muita luta, com muito trabalho, com muito suor, Isaque criou seus filhos. Sua esposa foi uma mulher idônea, regeu sua casa, foi adjuntora, foi companheira, auxiliou nos serviços. O marido
no serviço sacerdotal, no período patriarcal, agora que Isaac reside. E diz que a idade chega para Isaac. O decorrer da história deu muitos já se pregaram, outros que já pregaram. Nós sabemos que quando Isaac está envelhecido, seus olhos escurecem. E diz que Jacó, que nasceu à base de promessa, agarrado no calcanhar de seu irmão, porque quando sua mãe estava em período de gestação, havia luta no ventre da mãe dos meninos. E diz que Deus bradou no coração da mãe das crianças e disse: não temas, porque dentro do teu ventre está sendo gerado duas nações. A menor nação serve, o mais velho servirá ao menor. Não temas, eu estou trabalhando. E diz que os meninos nasceram, Esaú nasceu, Jacó nasceu. Quando os olhos dos seus pais, ou de Isaac, estão escurecidos, diz que Jacó agora vai roubar a bênção do seu irmão. Diz que Esaú é homem de caça, diz que ele vive na caça, procura a caça. Diz que ele se deita com mulheres estranhas, casa-se com elas. E diz que em uma determinada oportunidade que Jacó tem, Jacó recebe ou troca, ou traz para si a bênção que é de Esaú. Agora a bênção de seu pai está sobre ele. A bênção de Isaac agora está sobre Jacó. Os anos se passam, ele envelhece a cada dia mais. Os dias vão passando e ele vai envelhecendo. Diz agora que sua mãe o orienta e diz que ele tem que fugir de casa, porque seu irmão Esaú disse: quando meu pai morrer, eu tirarei a tua vida. Eis um problema, eis uma situação difícil agora na casa de Isaac, na casa do homem de Deus, na casa onde tinha sacerdote, na casa onde Deus era lembrado, onde Deus era adorado. Surgiu um problema. E o prepulsor de tudo isso, o problema foi Jacó. Jacó foi o problema. E o que me fez parar para que nós pudéssemos analisar esse texto essa noite como o culto da família, foi porque Jacó, que era para ser uma bênção, acabou se tornando em um problema. E Jacó agora, a maneira que ele usa, o discernimento que ele tem para si mesmo em resolver essa situação agora que ele está engajado, é sair de casa. A Bíblia nos ensina que Jacó vai sair para a terra de Padã Arã. Ele mora ali nas proximidades de Berseba, na região grande, geograficamente grande de Berseba, mais precisamente na cidade de Hebrom, é onde mora Isaac. E diz que ele vai sair agora de Hebrom e vai para a terra de Padã Arã, porque ele não tem condições de resolver um problema que ele mesmo criou. E na casa de Isaac, na casa de Deus, na casa da família de Deus, nós que somos a família do Senhor, nós que somos a família em que Deus estabeleceu para que a igreja seja regida, na casa do Filho de Deus também tem problema. Só que fugir do problema, ou mudar de cidade, ou mudar de igreja, ou mudar de região, ou mudar de rua, ou mudar de casa, ou mudar de marido, ou mudar de esposa, ou mudar de casamento, jamais será a decisão correta para nós resolvermos os nossos problemas. John MacArthur nos ensina que de Hebrom, onde ele residia, até Padã Arã dava 700 quilômetros. Eram cerca de 17 a 30 dias, um mês de viagem andando a pé. Ele não levou mulas, ele não levou asnos, ele não levou cavalo, ele não levou camelo, ele foi a pé. E diz agora que ele vai percorrer um período de 30 dias, 20 dias, 17 é o que a teologia não define um tanto certo. John MacArthur nos ensina que é 700 quilômetros a pé. Ele vai caminhar 700 quilômetros agora refletindo em Deus, pensando em Deus, no que Ele fez, conversando com Deus e recebendo de Deus, indagando a Deus, refletindo com Deus, desabafando com Deus no que Ele fez. E é necessário na vida do homem cada tempo desse que o Senhor prepara.
Todo homem precisa de um tempo a sós com Deus. Todo aquele que está na caminhada com Deus precisa de um tempo em refletir, de reflexão da sua vida para com Deus, do que nós temos feito. A pergunta que não quer calar essa noite é essa: para que sair de casa? Para que mudar de família? Para que mudar de casamento? Para que mudar de lar? Para que mudar de parentela? O nosso Deus é o Deus da casa de Isaac. O texto da qual nós lemos, você observa, quando Deus está na ponta da escada ou nos céus, Ele olha para cima, tem anjo subindo, descendo, Ele olha para a ponta da escada, e Ele percebe que Deus está em cima. E diz que Deus brada dizendo: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, e eu sou o Deus de teu pai Isaac. A Bíblia não diz: eu sou o teu Deus, Jacó. Deus ainda não era o Deus dele. Deus verdadeiramente será o nosso Deus quando nós pararmos de fugir e encararmos o que Deus tem para fazer na nossa vida, no meio da nossa casa. O nosso Deus é um Deus que trabalha no meio da família. O nosso Deus é um Deus que trabalha no meio do casamento. O nosso Deus é um Deus que trabalha no coração do filho rebelde. O nosso Deus é um Deus que trabalha no coração do marido, sei lá, que está praticando coisas fora do casamento. O nosso Deus é um Deus que trabalha no coração da mulher de Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha no coração do povo de Deus, no coração da igreja, no coração daqueles que são filhos verdadeiramente de Isaac. Só quem é filho de Deus essa noite, levante a mão para cima. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Ele quer sair de casa para resolver um problema que não dá para resolver saindo. Ele quer sair de casa para resolver uma situação que ele tem que resolver hoje, uma situação que ele tem que resolver agora, uma situação que não dá para deixar para amanhã. E sabe o que é que eu descobri nos livros estudando, irmãos? Que Jacó se chama Jacó, aquele que engana, aquele que trapassa. Lá no 32 do Gênesis 32, quando Deus toca na articulação da coxa, quebra o fêmur, ele anda diferente. Agora ele recebe um novo nome, o nome é Israel. Israel no hebraico é a junção de três palavras. Israel é a junção de três palavras que formam uma palavra. Israel significa a junção de três palavras que juntas formam a palavra Israel. Israel, quando agora junta as três palavras Israel, significa homem que tem o poder de Deus. Diga comigo: Israel significa homem que tem o poder de Deus. E quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Porque nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para as nossas referências, e olhamos para homens e mulheres que serviram e que servem a Deus, e nós olhamos para eles e não queremos enxergar os defeitos, não queremos enxergar as falhas. Mas Deus pega um homem que se chama Jacó, enganador, aquele que trapassa, aquele que engana, aquele que se dá bem em todas as situações, coloca o nome dele agora de Israel e diz: tu és o homem que tem o meu poder em tua vida. Pastor, mas parece meu herege, ele tem defeitos, ele tem falha, ele ainda tem pecados em sua vida, ele vai continuar enganando Labão, ele ainda não resolveu a situação com Esaú em Gênesis 32, ele ainda vai se encontrar com seu irmão. Mas a Bíblia diz: você é meu Israel de Deus, porque tu lutaste contra os homens e contra Deus e prevalecestes. Tu és o homem que tem o poder de Deus em tua vida. E o poder de Deus é na vida de quem é fraco. O poder de Deus é derramado na vida de quem precisa. O poder de Deus é derramado dos céus na vida daquele que carece. O poder de Deus é derramado na vida daquele que é falho. Só quem precisa do poder de Deus na vida aqui essa noite é culto da família para restaurar teu casamento. Você precisa do poder de Deus para restaurar a tua vida sentimental. Você precisa do poder de Deus, ei minha irmã, para restaurar o teu casamento que está em ruína, que está vindo à
pique. Você precisa do poder de Deus. E o poder de Deus é para quem é falho. O poder de Deus é para quem precisa. O poder de Deus é para quem carece. Nessa noite eu queria que você levantasse a mão e dissesse comigo: meu Deus, diga: meu Deus, eu preciso, diga: eu preciso do teu poder na minha vida. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Se nós fôssemos perfeitos para não errar e não pecar contra Deus, nós não precisaríamos que Deus viesse sobre nós. É por isso que Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele diz: que venha em nós ou sobre nós o teu reino, e que venha o teu reino. Eu preciso do poder de Deus em minha vida. Você precisa do poder de Deus em tua vida. O poder de Deus, talvez você não creia, talvez você não tome posse, talvez teu coração esteja muito engessado para você acreditar no que eu vou falar agora, meu irmão. Mas escuta essa: o poder de Deus está dentro do homem. A graça de Deus está dentro do homem. O favor de Deus está dentro do homem. E o poder de Deus que faz com que nós seguimos e acreditamos que Ele é real em nós, é aquilo que Ele gerou dentro do nosso ventre. Quando Ele sopra no Gênesis o fôlego de vida, diz agora que nós nos tornamos alma vivente. Ou seja, tem algo da parte de Deus dentro do barro, tem algo da parte de Deus dentro do homem. Então você olha para as suas falhas, talvez você olhe para a falha do teu marido, da tua esposa, para os defeitos e as falhas desse irmão que está do teu lado, mas dentro dele tem a fagulha do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, nós não estaríamos aqui. E eu quero falar essa noite sobre transformação, o anseio da nossa alma. Diga comigo: transformação. O desespero da minha alma, diga: transformação, o anseio, o anelo da minha alma. A minha alma deseja que eu seja transformado. A tua alma anela, anseia desesperadamente que você seja transformado. Quando nós abrimos e folheamos Gênesis 28, é a primeira vez em que Jacó se encontra com Deus. Ele é criado em um lar crente, o pai dele é crente, a mãe dele é crente. Na casa de Isaac, onde Jacó foi criado com seu irmão Esaú, tem culto de crente. Tem ali momentos em que Deus é adorado na hora do almoço, na hora da janta, no trabalho, no dormir, no levantar. Deus é adorado na casa, mas ele ainda não conhece o Deus da casa a qual ele foi criado. E nós temos que ser transformados por esse Deus que pode mudar o nosso nome. Nós temos que ter esse encontro com Deus, o Deus a qual pode mudar a nossa história, a qual pode arrancar de nós o velho Jacó e colocar Israel em nossa vida e dizer: agora tem poder de Deus. Antigamente era falha, era errôneo, não conhecia, mas agora tem poder de Deus em tua vida. Esse é o Deus que pode transformar a nossa natureza. Transformação, o anseio da nossa alma. Transformação, nós sabemos que vem do grego da palavra metanoia. Eu já preguei aqui sobre metanoia. Fala de mudança de rota, mudança de caminho, ou uma curva que se fazia no final da estrada. Metanoia, mudar a caminhada, ou mudar os passos, ou mudar a rota. Metanoia, transformação, mudança. E o que eu preciso fazer, pastor, para que eu seja uma pessoa transformada? Qual o primeiro passo que eu tenho que tomar, a primeira atitude que eu tenho que tomar para que Deus verdadeiramente me transforme, pastor? A primeira lição é essa: para que você seja uma pessoa transformada, você precisa começar a enfrentar os problemas como verdadeiramente eles são. Diga assim comigo: eu preciso enfrentar os meus problemas como verdadeiramente são meus problemas. Onde é que está isso, pastor? Está no versículo 10. Leia comigo o versículo 10, que diz assim, ó: e saiu então Jacó de Berseba até Harã. E saiu então Jacó de Berseba até Harã.
É o que eu falei, de Berseba até Pandararã, dá 700 quilômetros. Ele pensa que saindo de sua casa o problema está resolvido. E o primeiro ensinamento bíblico a qual nós podemos ser pessoas transformadas é nossos problemas como eles são de verdade. A Bíblia está nos ensinando que Jacó pensava que mudando de lugar, fugindo de terra, o problema seria resolvido. Em muitas situações eu já pensei assim comigo. Quando eu não conhecia Cristo, eu pensava que se eu mudasse o trabalho, eu mudasse o emprego, eu mudasse muitas coisas que eu fazia, ou muitas situações que eu estava inserido, eu pensava que se eu mudasse, eu fugisse delas, o problema iria ficar naquele lugar, mas não vai. Jacó pensava que saindo da região onde ele vivia, o problema seria resolvido. Mas muitas das vezes nós temos que lembrar que o problema está em nós, ou que nós somos o problema. O problema está nas escolhas que nós fazemos. Quem gerou o problema? Jacó. Jacó foi o problema. O problema não é a casa de Jacó, o problema não é a casa de Isaac, o problema não é Berseba, o problema não é Hebron, o problema não é lá Padã Aram, o problema não é o lugar, o problema não é o ambiente, o problema não é a mãe, o problema não é o pai. Eu sou o problema. Eu criei situações que geraram um problema. Foi eu que fiz com que o problema acontecesse. O que nós temos escolhido, irmão, o que você tem escolhido, o que você tem feito do seu futuro, o que você tem feito da sua fé, o que você tem feito do teu casamento, o que você tem feito da vida dos teus filhos, o que você tem feito dos teus amigos, o que você tem feito do teu relacionamento com tua esposa, o que você tem feito das tuas finanças, o que você tem feito com o suor do teu rosto. Será que muitas das vezes não é nós que criamos o problema? Será que muitas das vezes não é nós que nos tornamos o problema? Como já dizia o poeta, todas as vezes que eu me mudar de lugar, o problema sempre vai junto comigo. Todas as vezes que eu pensar em mudar um ambiente, o problema vai estar em um ambiente novo. Todas as vezes que Deus não mudar os momentos, as situações, Deus vai nos mudar nas situações ou nos momentos a qual nós estamos vivendo. Todas as vezes que Deus não mudar a situação, o problema a qual eu entrei, Deus vai mudar o meu caráter através do problema que eu criei. Todas as vezes, ou muitas das vezes, algumas das situações Deus não vai resolver. O problema vai se generalizar, vai crescer, vai ser grande. Aparentemente será o meu fim, mas Deus está dizendo: essa eu não resolvo, porque eu quero mudar a tua vida através desse problema que você mesmo criou. Então, em nome de Jesus, eu queria que você acreditasse nisso. Não se desespere em meio aos problemas que a sua família tem passado. Não se desespere em meio às situações em que você tem vivido. Se Deus não quiser cessar, se Deus não quiser fazer com que pare esse problema, se Deus não quiser dar um basta no problema, Ele vai mudar a nossa vida em meio a esse problema. Ou quem sabe Deus criou essa situação para mudar a nossa vida em meio a esse problema. Porque nem tudo é o diabo. Tem problemas que não se resolverão enquanto Deus não resolver em nós o que precisa ser resolvido. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: tem alguma coisa para resolver aí? Nós precisamos resolver os nossos problemas. Muitas das vezes os problemas não vão acabar. Muitas das vezes o problema vem e já tem outro problema, e em outras situações os problemas não vão acabar, por mais que eu ore, por mais que eu busque, por mais que eu venha para culto. Muitas das vezes o problema não vai acabar na hora que eu preciso. Muitas das vezes o problema vai demorar, e o problema não vai acabar. O problema vai acabar com aquilo que está me acabando por dentro. Tem situações que aparecem na minha vida que eu fico dizendo: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? E Deus está dizendo: não vai acabar tão cedo. Tem situações que aparecem na vida de crentes aqui, que graças a Deus conta para mim, pede oração, e eu digo: e aí, acabou não, pastor, ainda está do mesmo jeito. Aí Deus me faz lembrar que o problema não vai acabar.
Enquanto Deus não acabar, ou o problema que Deus permitir com que apareça acabe com aquilo que está nos corroendo e nos acabando por dentro. Tem casamento que está falido e Deus cria uma situação para ajeitar teu casamento. Tem gente que está caído na fé, Deus levanta a situação para que tua fé seja erguida. Enquanto o problema não resolver ou acabar com aquilo que está nos acabando, Deus vai permitir com que o problema reine sobre nós. Mas graças a Deus que meu é o problema, ou em qualquer situação, Deus ainda é na vida daquele que está sendo tratado. Deus ainda é na vida daquele que é servo. Só quem é servo de Deus e aceita ser tratado aqui essa noite, levanta a mão para cima, dá um grito de aleluia, dê um brado de vitória. Jesus está te tratando. Às vezes os problemas não vão acabar. Enquanto os problemas vão acabar em mim, o que precisa ser acabado. Tem situações em mim que precisam mudar. Tem situações em você que precisa ser expurgado, tirado para fora. Em 2 Reis capítulo de número 4, você conhece a história. 2 Reis capítulo 4, do 1 ao 7, diz que é uma viúva, a mulher de um profeta. O profeta era o homem de Deus, o profeta morreu, a mulher ficou com a viúva. E diz que os credores vieram para levar os seus filhos como escravos para pagar a conta do pai. E diz que quando os credores vêm buscar seus filhos, ela pede mais um tempo. Agora corre para o profeta e diz: ô profeta Eliseu, vieram os credores, homens maus, para levar os meus filhos, e o que é meu, e o credor não leva. Aí diz que Eliseu pergunta: o que tu tem em casa, mulher? Eu não tenho nada. Diz: tu não tem nada? Diz: tenho não. O que eu tenho é um pouquinho de azeite. Ele diz: serve. Volta para tua casa, mulher, entra com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas sim muitas vasilhas. Entra na tua casa e fecha a porta. Fecha a porta, e o que tu tiver, começa a dividir com as vasilhas. Faz isso e vai dar certo. A mulher chega, o que me traz e me deixa fascinado é porque o profeta diz: vai para tua casa, o problema é teu. Chega, pede vasilhas emprestadas e se tranca com os teus 2 filhos, porque o problema é teu e dos teus 2 filhos. Por que o profeta diz: vai para tua casa e fecha as portas com o que tu tem? Vai para tua casa e fecha as portas com a tua família. Vai para tua casa e se tranca, espera o credor voltar. Sabe por que o profeta diz: vai para tua casa, usa o que tu tem, fecha a porta? Sabe por quê? Porque era o problema da viúva. Não era o problema das vizinhas ou dos vizinhos da viúva. E muitas das vezes Deus vai nos ensinar que o problema é meu problema, a situação é minha situação, o problema do meu vizinho é do meu vizinho. O meu problema, o meu momento é o meu momento. Fecha a porta, fica com o teu problema. Fecha a porta, fica com o que tu tem. Fecha a porta, batalha com o que tu tem. Fecha a porta, clama pelo que tu não tem. Usa o que tu tem. E aí, meu irmão, pode faltar tudo na nossa vida, mas não pode faltar a perseverança. Não pode faltar a crença em Deus, e que Deus ainda é Deus para transformar do pouco em muito aquilo que eu preciso. Para de estar levando teus problemas para o vizinho. Para de estar levando teus problemas para a internet. Não vai dar em nada, vai dar uma bola de neve, só vai crescer. Diga-se comigo: os meus problemas são os meus problemas. Os problemas dos meus vizinhos, diga: os problemas dos meus vizinhos é dos meus vizinhos. O profeta diz: o problema é teu, vai para casa e fecha a porta. E tem coisas que eu vou vencer sozinho com a minha família. Tem coisas que você vai passar sozinho com a sua família. Tem coisas que você vai perseverar sozinho com a sua família. Tem coisas que Deus vai dizer para você: é você e sua casa. E você vai continuar acreditando na palavra do profeta. E você vai continuar confiando no que a palavra de Deus diz. E você vai tomar posse do que saiu da boca de Deus. Porque na nossa vida o que prevalece é o que vem de Deus, não é o que vem do credor. E nós temos que lutar pela nossa casa. Nós temos que criar nossa casa nos caminhos dos princípios de Deus. Pode faltar, meu irmão, tem tempo na nossa vida que a gente não tem quase nada na reserva. Tem tempo na nossa vida que o azeite é bem pouquinho, irmão Vangelis. Mas a gente, quando começa a mergulhar em Deus, e Deus olha pra gente e diz: tu quer ou não quer?
E a gente está orando a Deus trancado, chorando debaixo do chuveiro. Às vezes eu venho para cá, me tranco, choro muito aqui. Aí eu olho para Deus, eu sinto a graça de Deus pairar aqui nesse lugar. E Deus enche-me com sua graça. E eu digo, agora eu estou cheio. O que era pouco se transformou em muito. O que não era quase nada, Deus fez com que abundasse. Só Deus é Deus para transformar o pouco em muito. Só Deus é Deus para fazer existir aquilo que não existia mais. Receba de Deus azeite. Receba de Deus renovo para a tua família. Receba esperança de Deus para o teu casamento. Receba perseverança para o teu matrimônio. Não desista, não baixe a guarda. Persevera pelo que Deus te deu. Deus está vindo com o renovo e com a graça de Deus sobre a tua vida. Tem que resolver o problema. Para que eu seja uma pessoa transformada, eu preciso resolver os meus problemas. Quando João está dizendo no capítulo 3 de 1 João no Novo Testamento, o versículo 14 ao 16, ele está dizendo assim, ó: não sabemos que passamos, irmãos, da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Diga-se comigo, nós amamos os nossos irmãos. Porém, quem não ama seu irmão permanece na lei, permanece morto. E qualquer um que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida, nenhum assassino terá a vida eterna com Deus. Conhecemos o amor nisto, que Ele nos deu a vida eterna, e nós devemos dar a vida uns pelos outros. Acontecia nesse tempo, irmão, quando os homens arrombavam as portas dos irmãos nossos da igreja primitiva, e eles pegavam aquela família, aquela casa, ele batia, ele fazia atrocidades, ele queimava vivo, amarrava uma pedra no pé, com as mãos viradas para trás, e jogava nos lagos, nos rios, para morrer afogado, jogava nas arenas para ser comido pelos leões. Eles perguntavam assim, os algozes, os soldados romanos diziam assim: cadê teus irmãos? Cadê teus irmãos que congregam aqui na tua casa, que vêm para o culto aqui nessa casa? Eles diziam assim: pode me matar, mas eu não traio meu irmão. Pode tirar minha vida, mas eu não vou entregar meu irmão. E João está dizendo assim no versículo número 16: conhecemos o amor nisto, que Ele nos deu a vida eterna, e nós devemos dar a vida uns pelos outros.